Oi Dani, tudo bem? Encontrei seu podcast no Spotify e logo adorei a forma como narra as histórias. Obrigada. Comecei a seguir no ano passado e já ouvi mais de 150 histórias. Em breve alcançarei as atuais. Gostaria de compartilhar uma história que aconteceu comigo quando era criança e estudava numa escola religiosa. A Freira Beata. Me chamo Matheus e morava em Formosa, Goiás, uma cidade perto de Brasília. Quando era criança, estudava em uma escola de freiras conhecida como Colégio dos Sagrados Corações. Na época, eu era uma criança muito curiosa e gostava muito de me aventurar pelos corredores da escola. A arquitetura do local dividia a parte dos alunos e a parte da clausura das irmãs, onde não tínhamos acesso livre. Algumas partes usadas por ambas eram divididas, como a capela da escola, por exemplo. Naquela época, na terceira série, eu e mais uma amiga, Tamires, gostávamos de brincar, de investigar as coisas. E sempre que podíamos, procurávamos algo novo ou misterioso para conhecer. As irmãs da escola tinham um ar meio sigiloso. Algumas eram bem mais perversas com as crianças, outras tinham um ar de docilidade. A diretora da escola era uma das que parecia gostar de castigar e punir as crianças menores. Já houve outros problemas com alunos da escola com ela sobre o comportamento dela, mas não cabe aqui na história. Certa vez, as freiras nos contaram a história do convento, do que faziam parte e como este convento administrava a escola. Vieram da congregação da Madre Eugênia Ravasco, uma freira beata nascida na Itália, que poderia ser santificada pela igreja devido a alguns milagres relacionados a ela. Como nossa escola fazia parte da congregação, recebemos alguns relicários da madre que ficavam expostas na capela da escola, como um pedaço do osso do dedo mindinho dela, e alguns destes foram distribuídos para os alunos. Broches que continham um pedaço do hábito que ela usava. Eu e minha amiga Tamires não gostávamos muito da madre, talvez porque as freiras nos tratavam mal e associamos essa imagem a ela. Por vezes ficávamos rindo e falando mal dela, como crianças sem noção. Ela veio a falecer de uma doença que a fez reter líquidos e inchar bastante antes de morrer, que não havia tratamento na época. Uma vez saímos escondidos do recreio e fomos até a capela brincar de investigação, e o relicário do osso dela estava exposto no altar. Como era a hora do intervalo, não tinha ninguém dentro da capela, então fomos andando até o altar. Quando chegamos perto, ouvimos um barulho de terço, como das irmãs, como se alguém estivesse rezando. Ficamos assustados e saímos correndo porque não vimos nada. Mais tarde, tivemos aula de educação física e fomos para o ginásio da escola. Como a minha amiga e eu não queríamos participar, fugimos para debaixo da escada do prédio e ficamos sentados, conversando sobre o que aconteceu e começamos a falar mal da madre novamente. Nesse momento, estava sentado do lado da minha amiga e senti um frio na espinha, como se alguém tivesse chegado. Quando olhamos para o lado, demos um grito e saltamos imediatamente. Eu vi a Madre Eugênia sentada do nosso lado, meio transparente, amarelada. Ela não disse nada, só olhou para a gente. Corremos muito rápido dali e ficamos em silêncio por um tempo do outro lado do ginásio. Quando nos acalmamos, eu perguntei para ela o que ela tinha visto. Ela me disse que viu a Madre Eugênia sentada do nosso lado. Para mim, aquilo foi muito forte, pois ela confirmou a mesma coisa que eu vi, sem eu dizer nada. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe e ela disse que eu deveria parar de falar mal da Madre Eugênia, pois ela foi uma boa pessoa e ajudou muito aos próximos. E que talvez por isso ela tenha aparecido para nos alertar. Penso, às vezes, que a energia dos objetos dela que estavam na escola permitiu que ela se materializasse brevemente ali e também por termos instigado a presença dela falando besteiras. Você acabou de ouvir mais um relato enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. Gosta dos relatos? Então siga o podcast no Spotify e também no Instagram, @assustadoramente_podcast.